vou completar 1 ano com esse carro e vou aproveitar e gravar esse vídeo mostrando pontos positivos, pontos negativos e especialmente qual que é o meu gasto com a manutenção dele, né, já incluindo tudo que eu preciso. Detalhes: é um carro, é um Civic G9 2014 1.8, câmbio manual de 6 marchas, tá? Modelo LXS. E eu vou falar um pouquinho para vocês como que é o meu gasto, tá? Então tem alguns detalhes aí que são importantes. Por exemplo, eu trabalho de home office, então assim, raramente eu preciso usar o carro para trabalhar. Meus trajetos, eu moro numa cidade do interior, né? Meus trajetos aqui são trajetos curtos, padaria, academia, supermercado, restaurante, são trajetos curtos. É uma cidade plana, não pego morro. Tem esses detalhes que vão influenciar no gasto de combustível e, portanto, na manutenção. Então eu vou colocar a câmera aqui, vou trocar ela de posição, vou filmar um pouquinho a rodovia e aí a gente vai batendo um papo. Pessoal, então vamos lá. Para não ficar fazendo mistério, né, já vou adiantar o que mais importa. Meu gasto com esse carro, né, e aí somando tudo, tá dando em média R$ 1.500 todo mês. E aí eu já tô incluindo manutenção, seguro, combustível, tudo, tá? Mais ou menos aí R$ 1.500 por mês. Então já vai aí, só para manter esse carro eu gasto um salário mínimo. Esse carro aqui, ele foi 63 mil. Ele me custou 63 mil, eu dei um Honda Fit antigo que eu tinha de entrada e voltei o resto pagamento à vista para não fazer financiamento, porque os juros de financiamento estavam pesados. Hoje a FIP desse carro eu fui consultar, se eu não me engano tá 65, 66 mil, então ele teve uma valorização, né, mas isso aí eu acho que não vem muito ao caso, porque a FIP está sempre variando, qualquer hora cai e começa a desvalorizar, então isso aí é diferente, apesar de que a desvalorização de Honda é menor, né? Então voltando ao consumo, meu gasto mensal de manutenção para manter esse carro, né? O gasto mais pesado que eu tenho é de seguro, para ser bem sincero. Meu seguro anual ficou R$ 4.100, né? E parcela em 10 vezes, todo mês, né? 10 de 410. Eu achei um seguro muito alto, né? Mas pro meu perfil e pro tipo de carro que não teve jeito. Tem o consumo de combustível também, que de modo geral eu acredito que eu não esteja gastando muito, porque como eu mencionei no começo do vídeo, trabalho em home office, então não preciso sair com o carro todo dia para trabalhar, não pego trânsito, né, evito sair nos horários de pico, só quando não tem jeito. Onde eu moro aqui hoje, eu moro no interior do Rio de Janeiro, então meus trajetos são curtos por ser uma cidade do interior e tudo plano, né, litoral, tem um morro, tem o quê? 1, 2 morros na cidade inteira, né? A não ser que quando eu saio pra região aqui que eu pego um outro pouquinho de morro, mas assim, é muito pouco, né? Tem hora que eu quero gravar vídeo de rodovia, de estrada, eu até desanimo, porque não tem graça, não tem nada demais, né? Pega uma reta e vai toda a vida, não tem nem graça ficar gravando isso pra vocês. Então assim, o consumo de combustível tem essa variável aí que eu gosto de destacar muito, porque se você comprar o carro, precisar usar todo dia, for pro trabalho, pega trânsito na ida, pega trânsito na volta, com certeza você vai gastar muito mais que eu. Sei lá, eu gasto 300, 400 reais por mês de combustível, e aí tem o restante com as outras manutenções, né? E eu tô somando aí também, às vezes eu preciso pagar algum pedágio, mas assim, muito pouquinho. Estacionamento também é um detalhe importante. Aqui eu não pego muito estacionamento, não gasto muito com estacionamento. A maior parte dos lugares que eu vou eu consigo parar na rua e não tem estacionamento rotativo. A não ser, por exemplo, quando eu vou para Búzios, Cabo Frio, eu pago um ou outro estacionamento lá rotativo para parar na rua, mas meu gasto com estacionamento aqui é muito pequeno. Quando eu estava em Belo Horizonte, por exemplo, meu gasto era muito maior, porque lá não tem jeito, né? Se você parar na rua, tem que pagar o boletinho lá do rotativo, e fora isso é pagar estacionamento, que é muito caro. Aqui eu já não tenho esse gasto, né? Então é algo que vocês teriam que calcular aí também na realidade de vocês. E aí o restante com gasto de manutenções bobas, né? O Honda, de um modo geral, é uma marca muito boa. Eu tinha um Honda Fit 2006, antigo mesmo, e assim, eu considero aquele carro um tanque de guerra, né?
tinha manutenção? Tinha, né? Um dos motivos que me fez trocar era porque o meu gasto com manutenção estava aumentando, mas é uma manutenção de carro antigo, né? Muita peça aí vai dando 100 mil, 150 mil, já está na hora de trocar. Mas ele não dá aquele defeito que você fala assim, nossa, que carro maldito, que estragou uma coisa que não deveria estragar. A construção do Honda, de um modo geral, eu acredito que é muito boa, né? A minha experiência com esse Civic aqui, com o Honda Fit, não tenho nada a reclamar. Agora, tem as manutenções extremamente básicas, né? Talvez até redundante, se é básico, já está subentendido que é o mais bobinho que você precisa fazer. Troca de óleo, filtro, pastilhas, né? Então, assim, isso aí são coisas simples. E esse carro aqui, o que eu fiz de mais caro foi trocar a embreagem dele, né? Que foi, se eu não me engano, R$ 1.200. Tô para trocar o conjunto de amortecedor aqui, porque eu acho que já era, né? Provavelmente já está na hora de trocar, e aí eu tenho que mandar alinhar e balancear. Esses últimos dias ele começou a apresentar um ruído que eu ainda não quis ir no mecânico olhar, porque não está constante, tá? Tem hora que aparece, tem hora que não aparece, mas é algo que eu já vou olhar nas próximas semanas, né? Não sei se é correia ou alguma coisa ali, algum componente do motor que está com algum problema, ou até mesmo se é por causa do amortecedor. Eu já estou sentindo que eu preciso alinhar e balancear também. Eu moro aqui em rua de terra, é muito buraco, quando chove fica muito buraco, muito alagado. Já filmei alguns trechos aqui para vocês. Então é muito ruim isso para amortecedor, para sistema de amortecedor, suspensão, e o alinhamento do carro é muito ruim, né? Mas assim, fora isso, são manutenções básicas. Fluido do freio também eu precisei trocar. Cara, basicamente foi isso, não fiz nada demais, né? Higienizei ar-condicionado, que eu consegui, eu fiz em casa mesmo, troquei os filtros e fiz a higienização, bem tranquilo de fazer. Na época eu não cheguei a gravar isso pro YouTube, mas tem outros vídeos aí do pessoal mostrando. Trocar o filtro desse carro aqui é muito fácil, né? Dá pra fazer em casa, não precisa ter esse gasto. E de resto são manutenções básicas, né? Troca de óleo, pastilha de freio, é muito tranquilo, assim. Então, assim, de gasto com mecânico não foi muito alto. Eu coloquei essa multimídia aqui, né? Essa multimídia que já foi um pouco mais cara, se não me engano foi R$ 1.500, R$ 1.600. Coloquei o farol de neblina, que não vem nesse carro. E basicamente foi isso, né? E aí agora, partindo para pontos positivos e pontos negativos. O ponto positivo desse carro, apesar de ser um carro 2014, é um carro bonito, né? Eu sei que beleza é subjetiva, mas assim, é um carro bonito que chama atenção, passa um certo status para quem precisa. Eu sei que é bobagem, eu sei que é vaidade, mas assim, dependendo do tipo de profissão que você tem, do tipo de trabalho que você tem. Galera, eu sou advogado, eu sou autônomo, eu percebo claramente, tá? A forma que as pessoas me olhavam quando eu tinha o meu Honda Fit batido, amassado, arranhado, caindo aos pedaços, e a forma que eles me olham agora com o Civic, né? Querendo ou não, a sensação que passa externamente é que você tem dinheiro, é que você é bem sucedido, e se você é bem sucedido, eles vão querer contratar o seu serviço. Faz parte do jogo que a gente vive, né? Se você é CLT, se você é funcionário público, se você é desapegado com isso, beleza, você não precisa ter um carro desse porte, não precisa ter um carro bom, não precisa ter nem carro se você não quiser. Se você é autônomo, se você é empresário, ou algo assim, infelizmente, no mundo que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, o carro, querendo ou não, é um sinônimo de status, né? Ele reflete externamente que você é bem sucedido. Às vezes você está todo endividado, às vezes o carro está financiado, mas ele passa a impressão de que você é uma pessoa foda, né? Por isso que tá todo mundo aí querendo ter BMW, Mercedes, Porsche, todo mundo se matando aí para ostentar carro, porque passa uma impressão de que a pessoa é bem sucedida, enfim. Então eu considero um carro muito bonito, é um carro confortável de modo geral, é um carro espaçoso, porta-mala grande, o espaço interno dele é muito bom, né? O pessoal fala assim, é um carro manco, o Civic é manco. Cara, pro meu uso, né, eu não considero ele manco. É óbvio que não é um carro turbo, né, não é um carro de potência, mas assim, eu considero um desempenho excelente, né? Pelo menos para o meu uso, eu considero um desempenho excelente. O consumo de combustível dele
geral me surpreendeu, principalmente na estrada, né? Apesar de que na cidade o consumo dele talvez seja um pouco mais elevado, mas na estrada o consumo dele me surpreendeu, né? Eu já cheguei a soltar um shorts aí de assim, o consumo batendo 15 na estrada, né? Obviamente que dirigindo igual gente, né? Sem ser um psicopata que só sai acelerando 150, 160 por hora. Então assim, o consumo dele me surpreendeu, especialmente na estrada. O ar-condicionado dele, ar-condicionado digital aqui, gela bastante, é muito bom. A multimídia que não vem com o carro eu comprei, mas assim, ela combinou muito bem com o carro, né? Conecto o celular aqui, eu espelho o mapa aqui, então assim, ficou excelente. O câmbio manual também de 6 marchas é muito bom, né? Eu vi muitas críticas do pessoal que tem o carro automático de 5 marchas, fala que o câmbio é meio ruim, né? Esse câmbio manual aqui eu não tenho o que reclamar, apesar de que muita gente também vai falar que o câmbio manual é um ponto negativo, né? Muita gente prefere o automático. O meu Honda Fit era o câmbio CVT e, para ser bem sincero, é muito mais confortável eu dirigir o carro com câmbio CVT, com câmbio automático, o que quer que seja, do que ficar passando marcha toda hora, né? Mas assim, não tenho tanta vaidade ou tanta frescura com isso. Obviamente, quando eu tiver condição, eu vou voltar para o carro automático, até porque a maior parte dos carros hoje em dia, né, os carros mais top de linha já estão vindo com câmbio automático, então não tem jeito de fugir. Mas assim, ponto positivo, né? Vem a parte mecânica desse carro, que o Honda ele faz de usar fama, né? Quase não dá manutenção, é só fazer a manutenção básica. O consumo de combustível na estrada é muito bom. É um carro presença, né? É um carro bonito, é um carro com um espaço interno excelente. O porta-mala também é muito grande. De ponto negativo, questão do carro ser mais baixo. Tem essa questão dele ser um pouco mais duro. Quando você passa em buraco, o amortecedor dele é muito duro. O consumo dentro da cidade, se você só rodar dentro da cidade no trânsito, o consumo dele vai ser um pouquinho mais elevado, mas nada extraordinário também, né? É difícil eu fazer comparação, porque o meu Honda Fit ele não gastava tanto. Eu sei de provavelmente quem tem um carro aí de porte maior, esses SUV ou talvez um carro mais esportivo, com certeza vai gastar muito mais que esse aqui, e aí vai falar que esse carro não gasta, né? Mas o parâmetro que eu tenho, que é o Honda Fit, então para mim esse carro aqui já bebe um pouco mais do que o que eu tinha no Honda Fit, né? Especialmente dentro da cidade. Se você rodar só na cidade, né, com ar ligado, no trânsito, aí você vai ver o consumo batendo 8 por litro, talvez 7, dependendo, né? Não sei. O meu geralmente chega a 10, às vezes 9, né? Por todas as condições que eu já falei no começo do vídeo. Então pode ser um ponto negativo, dependendo da sua visão, pode ser um ponto negativo. Mas assim, o que mais me pega mesmo é o carro ser mais baixo e ter essa questão de suspensão um pouco mais dura, né? Quando você passa no buraco, você sente. Eu esqueci de falar nos pontos positivos, a estabilidade dele de direção. Você faz curva em uma velocidade um pouco maior, né? A estabilidade desse carro é muito boa, então entra lá nos pontos positivos. E aí, voltando aos pontos negativos, tem o seguro, que é um pouco mais caro, porque querendo ou não é um carro que chama atenção, então acaba que o seguro dele é um pouco mais elevado. O seguro aí também vai variar do perfil, né? Pode ser que o seu perfil não fique tão alto, ou pode ser que fique até mais alto do que o meu. Ou se você quiser arriscar e fazer esses seguros de associação, que eu já não sei se são tão confiáveis assim. Mas entra, do meu ponto de vista, o seguro entra como um ponto negativo. Então assim, esse carro, para ser bem sincero, não tem muitos pontos negativos, né? É mais ponto positivo mesmo. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu coloco na descrição do vídeo, mas eu realmente não consigo lembrar, né? Ele é bacana, não tem, é mais ponto positivo mesmo, não tem tanto ponto negativo. E é isso, né? Eu acho que esse vídeo ficou maior do que eu gostaria que ele ficasse, do que eu pensei que ele ficasse, mas não teve muito jeito, galera. Tentei ser o mais completo possível, porque procurei mais conteúdos como esse aqui que eu gravei, especialmente para falar sobre o gasto com manutenção. E assim, tem alguns vídeos no YouTube, eu sei que tem, mas não tantos, né? E eu senti muita falta disso para fazer um comparativo quando eu fui comprar o carro. Então é isso, eu acho que
finalmente eu falei tudo que eu gostaria de falar, né? Fica aí esse meu review aí de 1 ano de uso, né? Espero que seja um conteúdo útil para alguém aí que pretenda comprar esse carro, né? Que tem essas dúvidas, e qualquer coisa pode perguntar aí também que eu vou respondendo nos comentários. Valeu, até o próximo.